Teleaula Parnamirim. Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Helder, da disciplina de Ciências. Estamos aqui para mais uma aula para o 8º ano, a nossa última aula do ano, né? Antes de começar, queria lembrá-los mais uma vez da importância de preencher a nossa pesquisa disponível aqui no QR Code para que a gente possa ter uma avaliação do nosso trabalho, ok? Hoje, nós vamos continuar o conteúdo das semanas anteriores, né? Estamos no último capítulo do livro, o capítulo 9, que fala aí de fontes de energia e impactos ambientais, agora a parte 3 desse conteúdo, ok? Nessa aula, no final, a gente também vai realizar alguns exercícios relacionados ao tema desse capítulo, certo? Então vamos lá continuar. Nesse capítulo, nós falamos de várias coisas. Falamos de fontes de energia, falamos de energia renovável e não renovável, falamos de alguns tipos de usinas, que são locais onde há a produção de energia elétrica, tá? Falamos de usinas que utilizam os combustíveis fósseis para produzir energia elétrica, falamos de usinas que utilizam a força da água, o calor do interior da terra e também usinas que produzem energia elétrica a partir de elementos químicos radioativos, né, que são as usinas nucleares. Falamos de vantagens e desvantagens de cada uma, falamos de energia solar, de energia eólica, de energia de biomassa, energia das marés, então fontes aí limpas, renováveis, alternativas para a produção de energia elétrica, ok? Nós finalizamos esse capítulo pensando então em algumas atitudes simples para que a gente possa criar um mundo sustentável. O que seria um mundo sustentável? Seria então uma sociedade que ela está utilizando os recursos do planeta nesse momento, mas ela usa esses recursos de maneira consciente, de modo a garantir que as pessoas no futuro também tenham esses recursos para sobreviver, tá? Então a gente garante que as gerações futuras, tanto os seres humanos quanto os outros seres vivos que existem na Terra, vão ter um planeta digno, um planeta com condições para que se viva nele, ok? Então, para a gente ter um mundo sustentável, a gente pode tomar algumas atitudes simples. Por exemplo, diminuir o consumo de energia elétrica, tá? Então, quando a gente, por exemplo, sai dos cômodos, tenha o cuidado de desligar a lâmpada, né? Desligar os aparelhos eletrônicos que a gente não está mais utilizando, e aí sim a gente economiza energia elétrica, a gente também vai, digamos, fazer valer, né, os impactos da construção de uma usina hidrelétrica. Então a gente vai garantir que aquela energia ela está sendo utilizada da melhor forma possível, de modo a valer a pena. Além de economizar, né, na conta de luz, no valor que a gente paga ao fim do mês. A gente pode também dar preferência a transportes coletivos ou transportes alternativos, né, como a bicicleta, por exemplo. Imagina se todas as pessoas da Terra, cada um tivesse um carro individualmente para elas. O quanto de gás carbônico, de gases poluentes que iriam ser emitidos para a atmosfera e os problemas ambientais que seriam decorrentes disso. Então, quando a gente dá preferência a um transporte coletivo, a gente está usando um único veículo para movimentar muito mais pessoas, né? E assim a gente diminui a quantidade de gases poluentes que estão sendo lançados para a atmosfera. Então, ônibus, metrô, trem, são exemplos de transportes coletivos que a gente pode usar nesse sentido. Transportes alternativos, a gente poderia pensar, por exemplo, na bicicleta, ou até mesmo andar a pé, né? Às vezes a gente está se deslocando uma curta distância e aí muitas vezes algumas pessoas querem pegar o carro para ir daqui na esquina. Então isso não é legal do ponto de vista ambiental, né? A gente vai estar poluindo sem necessidade. Então a gente tem que dar preferência a esse tipo de transporte para evitar então a maior lançamento, emissão de gases poluentes para a atmosfera. Manter os motores dos veículos bem regulados, né? Por que isso daqui? Porque quando os motores estão desregulados, ou por exemplo, quando a gente utiliza para se deslocar veículos muito antigos, eles vão causar mais poluição, vão liberar mais poluentes para a atmosfera. Então a gente mantendo esses motores bem ajustados, bem regulados, a gente garante que a poluição que vai ser liberada é só realmente aquela que é necessária para o veículo funcionar, ok? Além disso, a gente pode reduzir a produção do nosso lixo, tá? Pensando aí nos 5 R's da sustentabilidade: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, como é que a gente aplica esses 5 verbinhos na nossa vida, com relação ao nosso consumo de produtos, né? Primeiro, a gente pode repensar os nossos hábitos de consumo. Será que aquele produto que eu estou comprando, ele é realmente necessário? Eu realmente preciso dele? É um item de extrema necessidade?
Ou eu estou comprando só porque ele está na moda, ou porque eu quero o último modelo de um telefone celular, por exemplo. Essa minha compra é realmente necessária? Se eu tenho, sei lá, 10 pares de sapatos, será que eu preciso realmente de mais um? Então, esse repensar aqui está em avaliar os nossos hábitos de consumo para garantir que a gente esteja realmente consumindo só o que é necessário e não consumindo de maneira exagerada. Dessa forma, a gente economiza os recursos naturais que estão no planeta e a gente garante que vai haver mais disponibilidade deles para gerações futuras, tá? E também evita que sejam lançados ainda mais poluentes, ainda mais resíduos no nosso planeta, ok? Então, procurar pensar em comprar produtos de qualidade que vão durar muito tempo, tá? Para evitar que a gente gere aí cada vez mais lixo na nossa casa, né? No nosso planeta. Depois, a gente pode recusar certos tipos de produtos. Muitas vezes a gente vai no supermercado e a gente vê que alguns produtos eles têm, digamos, mais embalagem do que o próprio produto. Às vezes a gente vai comprar, sei lá, fruta, aí tem lá 2 frutas pequenas embaladas num plástico filme, numa bandejinha de isopor. Então, será que é necessário a gente consumir um produto que está dessa maneira, que está embalado dessa forma? Estou ali produzindo um lixo desnecessário, né? O isopor, que demora muito tempo para desaparecer da terra, o próprio plástico filme. Então, nessas situações, a gente poderia, por exemplo, pensar em comprar frutas e verduras em feiras livres, que os produtos eles não estão embalados, né? Nessas embalagens desnecessárias, e aí a gente também estaria contribuindo para reduzir a produção de lixo. Então, recuse certos produtos que não são tão amigos do meio ambiente, né? Produtos que estão muito embalados em plástico ou em isopor, por exemplo. A gente pode reduzir a nossa produção de lixo, né? Reaproveitar o máximo possível, reaproveitar embalagens, já caindo um pouco no próximo ponto, né, que é reutilizar. Então, se a gente reaproveita embalagens como garrafas, né, para guardar água na geladeira, ou a gente utiliza, sei lá, certas caixas para outros fins, caixa de papelão, por exemplo, que a gente pode usar para um monte de coisa, a gente está também contribuindo para a diminuição da produção de lixo. E por último, reciclar. Então, quando a gente já pensou em todas essas etapas, a gente já repensou os nossos hábitos de consumo, a gente já recusou produtos que não são tão amigáveis para o meio ambiente, a gente já reduziu a nossa produção de lixo individual em casa, reutilizou o necessário, a gente pode pegar aquele resíduo que ainda sobrou, que a gente não consegue mais fazer nada com ele, e enviar para usinas de reciclagem, certo? Então, esse produto vai ser, então, reaproveitado. Dessa maneira, a gente garante que está indo lá para os aterros sanitários, que são os locais de destinação de lixo mais adequados, né? Apenas aquele material que realmente a gente não conseguiu fazer nada com ele, ok? E aí a gente garante que a gente está produzindo o mínimo de lixo possível. Além disso, a gente pode combater o desperdício de água e o desperdício de alimentos, né? Pensando especificamente na água, a gente pode pensar que é um recurso que está em abundância no nosso planeta, né? Mais de 70% do planeta é água, então por que eu tenho que pensar em combater o desperdício de água se tem tanto? A gente tem que lembrar que a maior parte da água do nosso planeta é salgada, então ela não serve para o nosso consumo. Aqui a gente tem que combater o desperdício de água, principalmente a água que chega até as nossas casas, a água doce, a água potável, porque esse recurso existe em quantidade limitada. Então, se a gente não usá-lo de maneira consciente, as pessoas do futuro podem não ter esse recurso para poder sobreviver. E combater também o desperdício de alimentos, né? A primeira coisa que a gente pensa é tantas pessoas passando fome, tantas pessoas que não têm acesso a alimentos, e aí às vezes a gente desperdiça, coloca no prato mais do que a gente vai comer, e aí acaba jogando fora esse alimento. A gente também pode pensar em grandes, né, locais de produção de alimento, como supermercados, restaurantes, que acabam muitas vezes ao fim do dia desperdiçando muito desses alimentos e jogando fora. Então, tanto nós em casa quanto os grandes produtores de alimentos, né, precisam ter em mente que é necessário combater esse desperdício para a gente então diminuir a quantidade de lixo produzido e economizar os recursos do nosso planeta, ok? Reduzir o consumo de plástico. A gente sabe que o plástico, apesar de ser um material bem prático, ele é bem problemático do ponto de vista ambiental. Se a gente olhar ao nosso redor agora, na nossa casa, na nossa escola, onde a gente estiver, a gente vai ver vários materiais que são feitos de plástico. Agora, qual é o problema com o plástico? Ele demora muito para desaparecer do ambiente. Então, ele fica poluindo muito tempo o solo, os oceanos. Alguns animais podem confundir um plástico como um tipo de alimento e aí acabar ingerindo aquilo e morrendo, tá?
Então, procurar materiais que são alternativos ao plástico, né, materiais que fazem as mesmas funções do plástico, perdão, mas conseguem ser decompostos no ambiente de maneira mais rápida, é importante para que a gente possa, então, diminuir a quantidade de lixo que a gente produz e poluir menos no nosso ambiente, ok? Então, ações simples que a gente pode pensar e a gente pode adotar para ter um mundo sustentável. Agora falando na questão do equilíbrio ambiental, vamos lá. A gente sabe que ao longo dos anos, desde que o ser humano ele começou ali a construção de fábricas, a sua industrialização, né? Começou a produzir bens e mercadorias em maior quantidade, em larga escala, a gente tem observado um aumento na temperatura do planeta. Então, desde o final dos anos 1700 até hoje, a temperatura do planeta ela só tem aumentado, ok? E isso faz com que essa temperatura, na verdade, ela vem aumentando por causa da emissão de gases poluentes para a atmosfera, principalmente o gás carbônico, tá? Então, quando eu libero muito gás carbônico para a atmosfera, mais do que o que seria um nível, digamos, tolerável ou aceitável, eu vou ter a intensificação do efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? É um fenômeno que faz com que a Terra ela fique aquecida, tá? Esse fenômeno é importante para a manutenção da vida na Terra, para a sobrevivência dos seres vivos que estão aqui, mas se eu lanço para a atmosfera muitos gases que intensificam o efeito estufa, o planeta como um todo ele pode ficar mais quente que o normal, tá? E aí a gente vai chamar esse problema de aquecimento global, ok? Então, desde o início da industrialização da humanidade de maneira geral, né? A construção de cada vez mais fábricas até hoje, tem se intensificado o efeito estufa, tem se observado um aquecimento global e isso é muito prejudicial para os seres vivos que estão na Terra. Então, a queima de combustíveis fósseis, que a gente falou nas aulas anteriores, o carvão mineral, o petróleo e seus derivados e o gás natural, eles contribuem para agravar esse fenômeno e deixar o planeta ainda mais quente. As queimadas e o desmatamento, eles também vão aumentar a ocorrência desse fenômeno, porque quando eu queimo as árvores, eu vou estar liberando então mais gases poluentes para a atmosfera, vou contribuir para deixar o planeta mais quente. E aí quando eu retiro a cobertura vegetal, essas árvores que tinham a capacidade de retirar parte desses gases que deixam a Terra mais quente da atmosfera, né, elas não vão mais existir. Então esse fenômeno ele vai ser menos controlado, né, vai ficar mais agravado. Então, essas situações que a gente comentou agora, elas vão fazer com que ocorram desequilíbrios ambientais. Que desequilíbrios seriam esses? O derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, alterações no clima de maneira geral. Então, quando a Terra ela fica mais quente, além de eu ter, por exemplo, o derretimento das geleiras, essa água que estava nos polos, nas geleiras, ela acaba se juntando aos oceanos, o nível do mar aumenta, as cidades que são ali próximas ao litoral, elas podem ser prejudicadas, né? Elas podem vir a desaparecer no futuro. Além de tudo isso, eu ainda tenho alterações no clima. Regiões que eram mais secas passam a sofrer com enchentes, regiões que tinham um volume de chuva adequado passam a ficar mais secas. Eu observo a maior ocorrência de furacões, por exemplo, de tempestades tropicais. Então, nosso clima ele fica bagunçado por causa, então, do aquecimento global e das suas implicações. Tá? É isso que a gente chama de mudanças climáticas, né? Quando o clima do planeta ele é alterado devido a esses fatores. Então, olha só, no livro de vocês tem essa imagem e ela vai acompanhar aqui o mesmo local, a mesma localidade, em 1938, em 1981 e em 2006. Então, o que a gente consegue observar aqui? A quantidade de gelo que tinha aqui, ela está diminuindo ao longo dos anos e o lago que era formado aqui embaixo, por esse derretimento do gelo, ele tem aumentado. O que isso significa? Significa dizer que ao longo dos anos, a temperatura ela tem aumentado de modo a derreter esse gelo. Por isso que a gente observa o lago mais cheio, né? Então, isso é mais uma comprovação de que a temperatura média do planeta ela está aumentando ao longo dos anos e isso pode ter um efeito, pode não, tem um efeito muito prejudicial para os seres vivos que aqui estão. Então, olha só, aqui a gente tem um gráfico, uma figura, né, que mostra um pouco para a gente o que pode acontecer nos próximos anos, até 2100,
em relação a esse aquecimento do planeta. Se os países não agirem, ou seja, se nenhum dos países do planeta, né, da Terra, se comprometerem em reduzir, então, a produção de poluentes, a emissão de gases poluentes para a atmosfera, né, que é o que deixa o planeta mais quente, a temperatura da Terra ela pode subir até 4,5 graus Celsius. Isso é bastante, tá? Então, a temperatura média da Terra ela é em torno de 15 graus, tá? 15, 17 graus. E aí, mais 4,5 eu teria aí 20 graus, né? Mais de 20 graus e poderia, então, ter um prejuízo muito significativo para os seres vivos que são muito sensíveis a essas mudanças de temperatura. Se a gente seguir as atuais políticas, ou seja, os acordos que já foram estabelecidos hoje, o aumento estimado até 2100 da temperatura do planeta é de 3,5 graus Celsius. Agora, se a gente considerar, além do que a gente está fazendo, o que se prometeu fazer atualmente, né? Ainda não está acontecendo, mas se a gente contar as promessas que foram feitas pelos governantes, a gente vai ter um aumento em 2100 de 2,9 graus Celsius, tá? Observe que não há cenário em que não há aumento da temperatura. Então, vai haver o aumento da temperatura daqui para os próximos anos. E muitos seres vivos eles vão desaparecer por causa disso. Então, é urgente que a gente pense sobre essas questões, tá? E tome atitudes para que esse impacto no nosso meio ambiente seja o mínimo possível, ok? Da Revolução Industrial, lá finalzinho de 1700, até hoje, a gente já aumentou em 1,5 graus Celsius a temperatura do nosso planeta. Parece pouco, mas já causa efeitos significativos. E a projeção sendo esses números aqui, a situação pode ficar ainda mais grave. Então, olha só, como é que a gente pode, então, combater o aquecimento global? A gente pode, por exemplo, estabelecer acordos internacionais entre os países do mundo para reduzir, então, a emissão desses gases do efeito estufa, esses gases que deixam o planeta mais quente, tá? Então, é importante que se celebrem acordos internacionais, principalmente com os países que poluem mais, né, que são aí a China, os Estados Unidos, mas o nosso país ele está entre os 10 maiores poluidores, né? Então é necessário que a gente olhe sim para os grandes poluidores, mas a humanidade toda, todos os países precisam ter essa consciência e precisam se comprometer a reduzir então a produção de gases que deixam o planeta mais quente. Então esses acordos são importantes. Ou não? Ok. Eu posso também realizar investimentos em fontes renováveis de energia, tá? Então a energia eólica, a energia solar, a energia de biomassa, né? Essas fontes renováveis de energia que, com a sua utilização, eu não tenho grande produção de gases do efeito estufa, tá? Então, se a gente deixa de utilizar combustíveis fósseis e passa a utilizar fontes renováveis, a gente também contribui para o desaceleramento, vamos dizer assim, a desaceleração, do aquecimento global, ok? A gente pode também atuar na redução do desmatamento e das queimadas, tá? Esse é um problema que é muito sério, principalmente no nosso país. A gente tem que nesse ano, no ano passado, os índices de desmatamento e de queimadas, eles têm sido muito maiores do que se observou nos 10 últimos anos. Então, é urgente que a gente faça alguma coisa para frear esse desmatamento, essas queimadas extensivas, tá? Para evitar, então, que hajam mais alterações no nosso clima. A gente pode, como a gente já falou, atuar na otimização, na melhoria do funcionamento das máquinas, dos veículos, né? Das fábricas, para que eles emitam, então, menos gases poluentes, ok? Falando agora do equilíbrio climático. Então, olha só. No Brasil, o desmatamento e as queimadas, como a gente já falou, são uma das principais causas de produção de gases de estufa, tá? Principalmente gás carbônico. Então, olha aqui essa situação. A gente tem aí a liberação de muitos gases poluentes para a atmosfera, além de perder a nossa cobertura vegetal, né? Então, quais são os prejuízos que podem ser causados por essas queimadas? Elas vão acelerar a erosão do solo. Então, antes eu tinha toda uma cobertura vegetal protegendo o solo, impedindo que ele fosse arrastado pela água, pelo vento. Então, se eu não tenho mais essa cobertura vegetal, o solo fica exposto à ação desses fatores, da chuva e do vento, ok?
Isso vai causar o desgaste desse solo, que é justamente a erosão. Vai provocar também a perda da fertilidade do solo. Então, a camada mais superficial do solo, ela é muito fértil, tá? Ela tem ali uma grande quantidade de nutrientes que enriquecem aquele solo, são utilizados pelos seres vivos que ali estão. Mas, se eu provoco, por exemplo, uma queimada, como aquela da imagem, o fogo ele vai destruir esses nutrientes. Isso vai fazer com que o solo ele fique mais pobre. E, claro, vão liberar gás carbônico, que vão aumentar o efeito estufa ainda mais. Então, a gente tem aqui, olha só, uma extensiva área de floresta sendo queimada e observem a quantidade de gases poluentes que estão sendo lançados para a atmosfera, então. Com isso, vai haver um prejuízo no equilíbrio climático, tá? O que vai tornar o clima daquele local mais quente e seco. Então, numa região que eu tenho uma grande área de cobertura vegetal, de muitas árvores, como por exemplo na Amazônia, a transpiração dessas plantas lança vapor de água para a atmosfera. Esse vapor de água, ele ajuda a formar nuvens, certo? Que muitas vezes essas nuvens elas vão atuar elas vão ser importantes para a determinação do clima de uma região ou de regiões próximas. Então, por exemplo, se eu removo a cobertura vegetal da Amazônia, pode deixar de chover, por exemplo, em outros países aqui da América Latina, tá? Porque para que haja chuva nessas localidades, eles dependem do vapor de água que foi liberado pelas árvores. Então, todo um clima de uma região pode ser alterado por causa de desmatamento, por causa de queimadas, ok? Então, é importante que a gente crie leis e coloque fiscalização suficiente, né, para que esse desmatamento e essas queimadas não ocorram, para a gente poder evitar esses efeitos negativos. Então, como que a gente pode evitar esses desequilíbrios climáticos? A gente pode atuar na exploração sustentável dos ecossistemas, tá? Ok, a gente precisa de recursos para manter a humanidade, para manter a nossa vida na Terra, tudo bem. Precisamos de água, precisamos de minerais que estão no solo, precisamos de madeira, né? Ok, mas há maneiras de fazer essa exploração de maneira sustentável, de maneira a não prejudicar a disponibilidade desses recursos no futuro, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são recursos que a gente tem ainda hoje, mas no futuro a gente pode não ter. Então, já pensando que essas reservas desses recursos naturais vão ser reduzidas no futuro e o preço deles pode inclusive aumentar, a gente já deve pensar em investir em outras fontes de energia, na energia eólica, na energia solar, na energia hidráulica, né, que vem da água, e aí já se antecipar a isso. Então, isso é pensar de maneira sustentável. Então, quando a gente utiliza o ecossistema de maneira sustentável, a gente usa os recursos que estão ali de modo a evitar o comprometimento dos ecossistemas e permitir a sua recuperação, tá? Então, a gente explora de maneira consciente, em resumo. A gente pode também promover o reflorestamento, principalmente nessas áreas que estão sofrendo tanto com o desmatamento, né? É claro que não vai ser como se a gente tivesse a vegetação nativa ali, a vegetação original daquele local, mas já vai contribuir, por exemplo, no restabelecimento, né, desse equilíbrio do clima ali daquela região. A gente pode, em adição a essas ações, implementar áreas verdes em centros urbanos, parques, áreas de lazer, que vão contribuir também para resfriar a temperatura daqueles locais, né? Melhorar o clima dali e gerenciar o trânsito de modo a impedir, a diminuir os congestionamentos. Então, quando eu tenho aqui um monte de carros parados, né, ou se movimentando pouco, eu vou ter uma grande emissão de gás carbônico ali ao mesmo tempo, tá? Se o trânsito ele flui de maneira mais rápida, a gente vai ter uma menor emissão de gases poluentes, tá? Então, isso também pode ser importante aí com relação a como funcionam os centros urbanos. Ok? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a esse conteúdo e ao conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores nesse capítulo. Primeira questão, identifique as fontes de energia que apresentam as características a seguir. Vamos ver se vocês estão lembrados do conteúdo das nossas últimas aulas. Qual que é a energia que é obtida a partir dos ventos? Acho que eu já falei na aula de hoje. Vai ser a energia eólica, tá? Que é utilizada naquelas hélices, né? Então, que vão converter ali o movimento dos ventos em eletricidade. Que fontes de energia tem como exemplos o álcool e o biodiesel?
A energia de biomassa, a energia que tem origem na matéria orgânica dos seres vivos, tá? Então, eu posso produzir álcool e biodiesel a partir de vegetais, por exemplo. Que tipo de fonte de energia é originada a partir de substâncias radioativas, né? Que apesar de não emitirem gases poluentes, elas têm aí riscos de causarem acidentes graves? A energia nuclear, ok? Presente nas usinas, por exemplo, de Angra 1 e Angra 2 aqui no Brasil, nas usinas de Fukushima e Chernobyl, que infelizmente foram palco de acidentes graves. Que fonte de energia ela é captada por placas e é disponível apenas durante o dia? Que a gente falou nas aulas anteriores. A energia solar, né? Então eu tenho produção de energia apenas quando o sol está presente, por isso que diz aí que é só durante o dia. Qual é a fonte de energia que é gerada através de uma queda d'água? É a energia hidrelétrica, que é a maior fonte, né, de energia aqui para o nosso país, né? Então, a maior produção de energia elétrica é feita a partir da energia hidrelétrica, né? É uma energia limpa, não produz gases poluentes, mas produz um impacto ali na hora de construir a usina, vai alagar, vai causar ali prejuízos socioambientais. Qual fonte de energia gerada pelo calor da Terra? A energia geotérmica, né? Onde o calor do interior da Terra vai aquecer a água, vai fazer com que ela passe para o estado de vapor, movimente turbinas e gere energia. Outra questão. Classifique as fontes de energia a seguir como renováveis ou não renováveis. O petróleo. Será que ele é um recurso inesgotável ou ele vai acabar um dia? Uma fonte não renovável, né? Ele não é inesgotável. A energia hidráulica, que é utilizada nas hidrelétricas, será que é renovável ou não renovável? É uma fonte de energia renovável. Enquanto o ciclo da água estiver acontecendo aqui na Terra, a gente vai ter disponibilidade dessa força da água para produzir energia. A energia solar, será que o Sol vai se esgotar algum dia, no futuro próximo? Não, a energia solar é uma fonte renovável. O Sol ainda vai durar muitos milhões de anos, enquanto isso a humanidade vai poder aproveitá-lo como fonte de energia. O carvão mineral, será que essas reservas elas são limitadas ou elas vão durar para sempre? É uma fonte também não renovável, do mesmo jeito que o petróleo. O gás natural também é uma fonte não renovável. Então, petróleo, carvão mineral e gás natural são exemplos de fontes de energia não renováveis. A energia eólica, ela é renovável, porque a gente também tem muita disponibilidade de vento, um recurso praticamente inesgotável no nosso planeta. Biomassa também é uma fonte de energia renovável. A gente pode estar sempre plantando mais cana-de-açúcar, mais mamona, mais milho, mais soja para produzir energia, ok? Então, olha só, aqui mais uma questão que comenta. Por que o petróleo é considerado um recurso não renovável, enquanto o etanol é um recurso renovável? Então, isso acontece porque o petróleo, para ele se formar, ele demorou milhões de anos, certo? Então, e ele é consumido muito mais rapidamente do que esse tempo que foi necessário para a sua produção. Então, por isso que ele é não renovável. Ele não se renova ao mesmo tempo que a gente usa. Por outro lado, o álcool vem da cana-de-açúcar. E eu posso estar sempre plantando cana-de-açúcar para produzir mais álcool. Então, por isso que eu considero um recurso renovável. E por último, cite alguns motivos para trocar fontes de energia não renováveis por fontes renováveis. Então, quais seriam os motivos para a gente preferir o último caso em vez do anterior? Então, olha só, ao contrário das fontes renováveis, as fontes não renováveis se esgotam, né? E a gente quer ter uma produção de energia por um período prolongado. Então, a gente precisa pensar em fontes que são inesgotáveis, tá? Porque à medida que se esgotam, as fontes não renováveis elas podem provocar crises no abastecimento de energia e também se tornar mais caras. Imagina quanto será o preço da gasolina quando as reservas de petróleo começarem a diminuir, não é? Além disso, as fontes renováveis elas vão gerar menos impactos ambientais, menos poluição do solo, poluição da terra de maneira geral, né? Do ar, enfim. Então é importante que a gente pense de maneira sustentável para garantir o nosso futuro aqui no nosso planeta, ok? Turma, essa é a nossa última aula do ano, ela está chegando ao fim. Eu desejo a vocês um bom Natal e um bom Ano Novo. Não esqueçam de se manter seguros, né? A gente ainda está nesse cenário de pandemia, então é importante que a gente permaneça em segurança em nossas casas, tá? Queria parabenizar vocês pelo esforço, pela perseverança, pela dedicação ao longo desse ano e a gente se vê no ano que vem, ok? Um abraço e até a próxima.